Vamos falar de saúde agora, saúde dos pequenos. As vacinas são usadas há muitos anos para combater doenças graves. Os mais diversos imunizantes começam a ser aplicados desde cedo, ainda nos primeiros dias de vida. Eu estou recebendo hoje a pediatra especialista no desenvolvimento infantil, Ana Márcia Guimarães. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. A Sociedade Goiana de Pediatria também agradece a participação próxima da comunidade. Doutora, primeiro eu queria que a senhora começasse explicando para a gente quais são as primeiras vacinas a serem aplicadas na criança. Olha, ainda na maternidade, a criança recebe a BCG e a hepatite B. Depois, a criança precisa de vacinação praticamente todo mês até o 6º mês de vida. Depois tem de novo aos 9, tem com 1 ano e 1. Esse acompanhamento ele é feito pelo pediatra através da puericultura. Então, a mãe ela comparece às consultas com o pediatra, marcadas previamente, mesmo que a criança não esteja doente. Esse acompanhamento contínuo, que a gente chama de puericultura, até os 6 meses, a mãe tem que levar todo mês, aí todo mês o pediatra já dá a previsão da vacina que vai tomar. Mas da maternidade ele já sai vacinado com BCG e hepatite B. Doutora, e todas essas vacinas, elas estão disponíveis no SUS? É um direito da criança e dos pais também? Sim, o nosso PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, ele evoluiu muito, inclusive ele é considerado um dos mais completos do mundo. Isso, o nosso PNI do Brasil tem esse mérito. E praticamente todas as vacinas, hoje em dia, poucas vacinas só têm disponibilidade na rede particular. Hoje em dia a gente tem meningite, pneumonia, catapora, sarampo, a poliomielite. Então ele foi muito incrementado ao longo dos anos para atender essa necessidade da população. Então é uma pena que os níveis de cobertura vacinal estejam tão baixos num PNI tão rico como o nosso. Pois é, doutor, é aquela história, né? Se essas vacinas não estivessem disponíveis no Sistema Único de Saúde, o pessoal estava protestando querendo as vacinas. Agora tem e o pessoal não vai atrás. A gente tem visto grupos, né, se opondo às vacinas. Felizmente, é uma minoria, mas vale lembrar que as vacinas são comprovadamente seguras e eficientes, né, doutora? Muito, isso é que eu falo. Então, infelizmente, né, a internet deu poder, deu canal para essas fake news, para esses movimentos que não têm respaldo nenhum, não tem fundamento científico. Então, as pessoas falam o que elas acham, o que elas temem. E eu falo para a comunidade que o pediatra, a pessoa séria, ela não fala o que ela acha, ela fala o que ela tem de evidência científica do mundo todo. E o que nós temos de evidência científica é que as vacinas são extremamente seguras e eficazes. É muito mais fácil e comum, né? Digamos assim, a chance é muito maior do seu filho adoecer e até morrer por uma doença que tem vacina do que pela própria vacina. É infinitamente menor a chance dele adoecer pela vacina. Então, não há o que temer. Infelizmente, esses movimentos não sérios fazem esse desserviço e deixam a população com medo. Eu costumo dizer que nenhuma mãe deixa de dar uma vacina no seu filho por maldade. Ela deixa de dar por medo, por desinformação. Mas a partir de agora vocês estão recebendo a informação segura, que vacinas são seguras, inclusive a do Covid, que foi uma vacina feita de uma maneira mais rápida, mas que utilizou uma tecnologia há muitos anos usada. Então, são vacinas seguras. Vamos continuar então falando um pouquinho sobre a Covid. A diretoria da Anvisa se reuniu hoje para decidir sobre o pedido de autorização para o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Na sua opinião, é mesmo necessário fazer essa liberação, já que os números apontam uma redução nos casos graves e nas mortes da doença, doutora? Então, eu defendo a opinião da Academia Americana de Pediatria, que é em concordância com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é em concordância com o Ministério da Saúde e com a Sociedade Goiana de Pediatria. Então, a opinião dessas entidades é que sim, essas crianças devem receber a vacinação. Por quê? Porque não há efeitos colaterais
importantes registrados, o número de efeitos colaterais registrados é muito menor, em termos assim de 100 vezes menor do que efeitos adversos da própria doença, e a vacinação em massa desse grupo etário, assim como o grupo mais velho e os adultos, é uma contenção da disseminação da doença. Então, quando a gente vacina as crianças, além de proteger a própria criança, a gente está contribuindo para a saúde coletiva, para a saúde pública. Se não há efeito colateral e a própria criança receberá uma segurança extra, apesar de que a doença nessa faixa etária não é muito letal, é uma doença mais benigna, sim, mas a vacina é mais benigna ainda do que a própria doença. Então, não há argumentos para não se vacinar. Por isso, nós defendemos que as crianças devem ser vacinadas. Esses grupos que são contra a vacinação, especialmente das crianças agora, eles argumentam muito a questão de não existir ali, não ter existido até então o processo que a gente vê sendo feito comumente assim, na liberação das vacinas, né? Ter sido um processo um pouco mais resumido, um pouco mais rápido. Não quer dizer que etapas não foram feitas, né, doutor? Explica um pouco para a gente como que isso funciona. Isso, exatamente. É porque eles usam esse argumento porque não tem outro argumento, né? Já que as vacinas são seguras, que não é registrado nenhum caso grave num número superior à própria doença. Então, eles usam esse argumento que a vacina foi feita com muita rapidez e sem critérios. Agora, isso é uma teoria da conspiração. Imagina se o mundo todo, se a ciência que vive para melhorar a saúde, né, a medicina. Hoje em dia, ninguém morre de tuberculose aos 25 anos, como morria no século passado. Agora, nem por isso a gente vai regredir, a gente vai agora voltar ao século passado, depois da medicina ter avançado tanto assim, em ter nos dado tanta tecnologia segura para se fazer, se construir as vacinas. A Coronavac, ela tem uma tecnologia usada há séculos. Séculos que eu falo é séculos mesmo, 100 anos. Então, não há necessidade de se passar por toda aquela formalidade, e as autoridades, como o Ministério da Saúde, a Anvisa, eles não liberam medicamentos sem critérios rigorosos de saúde. Então, é muita teoria da conspiração que não é provado. Cadê as provas? Porque o mundo todo vacina essas crianças e a gente não vê nenhuma catástrofe acontecendo. Não vê nenhum registro real de informação apurada, checada e verdadeiro. O que a gente vê é um monte de fake news. Quando a gente vai olhar por que aquela criança morreu de cardiopatia, é uma criança que já tinha uma síndrome cardiológica, quer dizer, não foi da vacina que ela morreu, né? Não foi de outra coisa, foi da própria condição de nascimento dela. Então, a verdade é essa, a gente tem entidades sérias que a gente tem que confiar, que estão trabalhando dia e noite para nos dar proteção e saúde. A prova disso, né, Wilker, é que a gente está vendo aí que a Covid está aumentando e as pessoas não estão morrendo mais, graças a Deus, né? Quanta tragédia aconteceu aí próximo a nós e agora a doença já está mais sob controle de letalidade. Ouvir as pessoas falando mal da vacinação, quando a gente perdeu parentes tão próximos, né, como foi o meu caso, por exemplo, a gente fica até decepcionado mesmo, né, porque todo mundo cresceu se vacinando, porque agora que a gente mais precisa da vacina, a gente vê tanto discurso contrário a esse imunizante que a gente sabe que é eficiente. E eu vi na internet, que é o lugar onde as fake news se proliferam mais que o vírus, eu vi na internet uma publicação falando assim, não deixe que seu filho seja uma cobaia e tudo mais. Mas se a gente for analisar, você vai deixar seu filho ser uma cobaia se você não imunizar, né? Se você deixar ele pegar ali a doença e ver o que acontece. Acho que esse deve ser o risco maior. Perdemos ali, a doutora parece que recebeu uma ligação, perdemos o contato com ela por enquanto, daqui a pouquinho a gente volta a falar então com a doutora Ana Márcia Guimarães, que é pediatra, especialista no desenvolvimento
Infantil está falando sobre essa questão da vacinação em crianças, tanto a vacinação contra a Covid, que a gente sabe que é importante, é essencial, principalmente nesse momento, e também a vacinação contra outras doenças, aquelas vacinas que a gente sabe que são essenciais para a saúde dos pequenos, e as vacinas também, né, são importantes até depois da vida adulta. Doutora, tá me ouvindo de novo? Agora estou te ouvindo. Tá ótimo. Então, estava falando sobre a questão de uma publicação que eu vi na internet, de uma pessoa dizendo ali para os pais não deixarem seus filhos serem feitos de cobaia. Ele estava se referindo à vacina contra a Covid-19. E aí a gente fica pensando, né? Você está deixando o seu filho ser cobaia, na verdade, se deixar ele exposto, deixar ele se contaminar ali para ver o que acontece. Esse deve ser o risco, essa deve ser a preocupação dos pais, né? Exatamente. Wilker, eu acho que as famílias elas precisam entender qual é o método seguro para se decidir o que eu faço com meu filho. Estatística. Olha para o mundo, olha para os números. Qual é o número de crianças que adoeceram e morreram de vacina? É 0,001. Qual é o número de crianças que adoeceram e tiveram êxito até letal pela doença? Ou que ficaram muito tempo internados, ou que tiveram uma pneumonia grave, é muito maior, 100, 1000 vezes maior. Então, olhem para os números, para a estatística. O mundo inteiro mostra a eficácia e a segurança de todas as vacinas que são liberadas pelas autoridades sanitárias. Então, não percam tempo, não corram risco. Não coloquem, igual o Wilker falou, o seu filho de cobaia. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos atravessar aí sem a vacinação e vamos ver o que vai dar no final. Pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que você se depare com uma tragédia com o seu filho. E aí não tem como mais voltar atrás. E colocar a culpa em ninguém, né? Doutora Ana Márcia Guimarães, especialista no desenvolvimento infantil, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter feito tantos alertas a respeito de todas as vacinas, né? Incluindo a Covid-19, mas a gente sabe que tem outras vacinas que também são fundamentais para a saúde de todos nós, especialmente das crianças. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, a Sociedade Goiana de Pediatria agradece, e você que está aí nos ouvindo, nos vendo, pega a carteirinha de vacina do seu filho, vá até uma rede de saúde e coloque as vacinas em dia. Tá dado o recado, doutora. Tchau, tchau. Tchau.